E o título da mensagem é: Pare de sofrer. Voltei, pessoal. Pare de sofrer. E o primeiro versículo que eu quero ler é Mateus 28, do 5 ao 6, 5 e 6, que diz assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele estava, o lugar onde ele jazia. Jesus, queridos, não é apenas aquilo que você está procurando. Jesus é muito mais. Ele é aquilo que ele disse que ele é. Aquelas mulheres foram atrás de um Jesus e procuravam um Jesus. Imaginavam que iriam encontrar um Jesus morto, um Jesus crucificado. Porém, ele não é aquilo que nós procuramos. Ele é aquilo que ele disse que é. Sabe, quando elas têm um encontro com aquele anjo, ele disse, conforme ele disse. Lembre do que ele tinha dito, conforme ele havia dito, ele ressuscitou. Aquilo que você procura é limitado pelo natural, mas aquilo que ele disse é ilimitado, pois vem da palavra que é espiritual. Uau, vocês já não estão me acompanhando, nem comecei ainda. Aquilo que você procura é limitado pelas suas necessidades naturais, pela sua compreensão natural. Mas aquilo que ele disse que é responsabilidade da palavra que é espiritual. Quando nós lemos Hebreus, a palavra de Deus diz que aquilo que foi criado, o invisível é que cria o visível. Ou seja, as coisas que nós vemos e são naturais para nós, foram criadas por uma palavra invisível. A palavra é ilimitada, o natural é limitado. Na mente daquelas mulheres, elas iam encontrar um Jesus que foi crucificado. Ou seja, naturalmente ele está morto. Mas de acordo com aquilo que ele disse, que é superior ao natural, ele estava vivo. Ou seja, aquilo que é natural não pode prender a sua vida quando você tem uma palavra de Deus sobre você. Pare de sofrer. A Bíblia diz que os anjos disseram para elas, lembraram elas, ele ressuscitou, como tinha dito. Preste atenção nas palavras de Jesus, como tinha dito. Os anjos estavam pensando, essas mulheres tiveram ele. Nós estamos lá no céu sem ele durante um tempão. E essas mulheres tinham ele durante, uma delas ali, toda a vida dela, viu ele crescer, bebezinho, viu tudo isso. Teve ele durante todo esse período. E ela não prestou atenção naquilo que ele havia dito. As coisas ainda eram maiores do que a palavra dele. É por isso que eu e você, nós precisamos aprender uma coisa: a concordar com Deus. Você quer parar de sofrer? Comece a concordar com Deus. Lembre do que ele disse, como tinha dito. E tem uma história na Bíblia que eu quero ler com vocês, em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, que diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. Ele não precisou nem gritar, Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? 13 homens num barco, 12 estavam se preparando para sofrer. Um estava dormindo.
Jesus, quando acorda, olha para eles e pergunta: vocês ainda não entenderam? Se eu disse que nós vamos para outra margem, não existe nada no meio do percurso que possa impedir a gente de chegar à outra margem. Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não acreditam? Vocês ainda não entenderam? Se eu disse, vamos à outra margem, não existe possibilidade nenhuma disso não acontecer. Pode vir vento, pode vir mar, pode vir tempestade, pode vir o que for. Eu disse, vamos à outra margem. O nome do travesseiro de Jesus chama-se Palavra de Deus. Porque você só tem onde descansar a sua cabeça na palavra. Você não encontra descanso para sua mente em nenhum outro lugar a não ser na palavra de Deus. Se você colocar a sua mente em qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, isso te gera sofrimento, isso te gera ansiedade, isso te gera depressão, isso te gera estresse. Mas se você colocar a sua mente na palavra de Deus, isso gera um travesseiro bem fofinho. Descanso. A decisão era de quem em sofrer? Foram eles que causaram o mar revolto? Foram os discípulos que fizeram o mar ficar revolto? Não. Eles podiam pará-lo? Sim. Pela fé, eles poderiam trazer o que eles seriam depois da ressurreição de Cristo para aquele momento e declarar: mar, acalma-te, vento, cessa-te. E eles teriam que cessar. Eles poderiam ter parado, sim. Mas o que nós precisamos aprender é a concordar com a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra e nós precisamos concordar com a palavra. Concordar com a palavra significa que eu recebi essa palavra, eu criei nessa palavra. E agora eu concordo com o que ela significa para mim. Em 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Você comprou o amor de Deus? Você merece o amor de Deus? Não, o versículo diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos deu, nos concedeu. Ele dá livre, é um presente. O amor de Deus é um presente para nós. E qual é esse presente? Como ele se manifesta em nossas vidas? Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato? Como eu sei que sou amado por Deus? Porque Ele me chama de filho. Me deu o direito de ser chamado seu filho. Eu nasci de novo em Cristo Jesus e Ele me deu o direito de ser chamado filho. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados seus filhos, filhos de Deus, o que de fato somos. Diga assim comigo: eu sou um filho de Deus. Nós declaramos essas palavras com a certeza de que concordamos com o que Ele diz a nosso respeito. Não fui eu que tentei comprar, não fui eu que mereci, não fui eu que fiz nada para ter esse título. Foi Ele quem me concedeu o direito. Ele me ama, Ele te ama. Concorde com Deus, pare de sofrer. Sabe, uma das coisas mais legais na Bíblia é que Deus não vai abençoar o seu casamento. Deus não vai abençoar a sua empresa. Deus não vai abençoar os seus negócios. Deus não vai abençoar os seus estudos. Você sabia disso? Sim, yes. Deus não vai abençoar as coisas que você, as estruturas que você está produzindo, as coisas que você está fazendo. Deus, Ele abençoou você, e aquilo que você colocar as suas mãos, prospera. Ele transformou você em filho. Ele não faz com que as coisas funcionem. Ele transformou você em bênção. E aquilo que você decide abençoar, você abençoa. Aquilo que você não decide abençoar, não abençoa.
Então nós não temos que parar de fazer algumas orações, nos colocando num pensamento que Deus não tem a nosso respeito. Deus, por gentileza, abençoa tal coisa, faz tal coisa. Ele não vai abençoar, Ele não vai fazer, não é assim. Tudo que Deus tinha que ter feito, Ele fez há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo foi morto naquela cruz, e Ele disse, está consumado. Já está feito, já está feito. Eu gosto daqui, pode aplaudir a senhora. Tudo que Deus precisava fazer, Ele já fez. E Ele transformou você em uma bênção. Agora, aquilo que você decidir abençoar, será abençoado. Aquilo que você decidir fazer prosperar, prosperará. Deus estava com José. Deus abençoou José. E tudo aquilo em que Ele colocava as suas mãos, prosperava. Deus, Ele abençoou você, e é você que toca essas coisas. Olha que privilégio. Deus não está nos ensinando a fazer algo pelo amor dEle. Percebe como muitos de nós imaginamos que a Bíblia é um manual do que eu tenho que fazer para poder receber o amor de Deus? Muitos de nós imaginamos e vemos a Bíblia dessa forma. Não, a Bíblia me ensina que se eu não matar, então eu não vou matar, e se eu não matar, Deus vai me amar. Matar é fácil. A Bíblia me fala, não minta, então eu não vou mentir, porque se eu não mentir, Deus vai me amar. Agora ficou silêncio. E essa condenação e esse peso sobre nós, porque nós vemos a Bíblia de uma forma errada. A Bíblia não é um manual do que fazer. Olha o que esse versículo está mostrando para nós. O privilégio, Deus não está ensinando a fazer algo pelo amor dEle, mas Deus está ensinando quem o amor dEle nos permite ser. Deus está nos ensinando quem o amor dEle nos permite ser. Ou seja, eu amo você, e porque eu amo você, eu enviei meu filho para perdão dos pecados, para que eu possa adotar você como meu filho. Ou seja, o amor de Deus revela quem eu posso ser. Um filho amado de Deus. Temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia, então, não é um manual sobre o que fazer, mas é um manual de quem somos. Deixa eu te ensinar isso também. A Bíblia não vai te ensinar a como administrar uma empresa. A Bíblia não vai te ensinar a como ter um bom casamento, um bom relacionamento. A Bíblia não vai te ensinar como educar seus filhos. A Bíblia não vai te ensinar, sei lá o que você está procurando que ela ensine. Ela não vai ensinar como fazer coisas. Uau! O que você está pensando aí? Esse pastor é louco. Ela não vai te ensinar isso. Ela não vai te ensinar como se manter bem casado. Ela resume todas essas coisas, todas essas soluções, em sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia é um livro, é a palavra de Deus, que nos leva à compreensão de que Deus é amor, Deus é bondoso, e Ele gerou filhos, através de Jesus Cristo, da obra consumada de Jesus Cristo. E se você compreender que você é um filho de Deus, nada é maior do que você. Nada supera quem você é. Você nunca mais vai se deparar com uma situação e se ver menor do que ela. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Ela resume todas essas soluções que nós buscamos em sermos chamados filhos de Deus. Como assim? Na hora das decisões, aplique quem você é, e você verá aquilo que você pôs a mão prosperar. Permita o amor se manifestar nas suas decisões, e você jamais terá que sofrer. Por exemplo, se estão te perseguindo, perdoe. Perdão não é fazer, perdão é resultado de quem você é como filho. O que é a perseguição? É a tempestade. O que é o acalma-se, aquieta-te? É o perdão. Você vê alguém sofrendo injustiça, seja a justiça, porque você é filho de Deus.
Alguém enfermo, ore pelo enfermo. Existe autoridade legal dada por Cristo Jesus a você para ter poder e manifestar poder na vida natural das pessoas. Ser chamado filho de Deus. O que sai de você pela compreensão de filho sempre será fruto do Espírito. E é isso que nos permite viver a abundância. O que é manifestado em você, pela compreensão que você tem de que você é filho de Deus, são coisas espirituais. É o fruto do Espírito. Você consegue pôr Gálatas 5, 22 para mim? Aí a gente vai ler, eu acho que o 23 também. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Espera aí, está falando que o resultado de você ser filho é fazer várias coisas. Não, está falando da maneira como você faz as coisas. Não tem nada a ver sobre a tarefa em si, tem a ver sobre como fazer a tarefa. Se você aplicar a sua habilidade, a sua capacidade para obter resultado, para você ser alguma coisa, você sofre. Mas se você aplicar o fruto daquilo que você é nessas tarefas, você não perece. Por que você pode afirmar que não perece? Porque a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Existe uma única coisa que pode condenar alguém, a lei. E contra o fruto do Espírito não há lei. Ou seja, se você fizer na sua capacidade, na sua força, existe algo que pode julgar você chamado lei, e essa lei pode te trazer condenação. Mas se você fizer baseado no quem você é, gerando fruto do Espírito depositando fruto do Espírito naquilo que você faz, contra isso não há lei. Ou seja, não existe a possibilidade de você sofrer condenação. Ou seja, não existe a possibilidade de você sofrer. Pare de sofrer e comece a concordar com Deus. Você é um filho amado de Deus. E aquilo que se manifesta através de você é espiritual. E contra o fruto do Espírito não há lei, não existe como você ser condenado. Eu estou mal nas finanças. Abra mão das suas finanças e administre elas de acordo com quem você é. Por exemplo, domínio próprio. Se você conversar com alguém que está com problema financeiro, o problema dele é falta de domínio próprio. Não é assim? Todo mundo gasta mais do que ganha. E a solução não está em ganhar mais. A solução está em administrar o dinheiro de acordo com aquilo que você é, domínio próprio. Solução nunca vai estar em ganhar mais. Porque se você pensar que a sua solução está em ganhar mais, Deus não é solução para você. Porque você imagina que a solução vem de fora para dentro. Mas a solução de Deus, Ele depositou dentro de nós e nós influenciamos o exterior. Vocês percebem como, se você aplicar o que você é, o resultado é diferente? E não tentar fazer para ser? Sua vida só vai ser boa quando você parar de buscar uma vida boa. Fizeram umas caras ali que... E começar a viver de acordo com quem você é, um filho de Deus. Enquanto você estiver buscando aquilo que já foi entregue por Deus a você, você não está confiando em Deus, você está confiando em você. E o que nos leva a sofrer é a justiça própria.
é acreditarmos que eu sou capaz, eu tenho habilidades, eu conheço pessoas suficientes, eu sei fazer. É isso que nos faz sofrer. Pare de sofrer e comece a concordar com Deus. E Deus disse: você é um filho para mim. Você é um filho amado. E a única forma de viver isso é através de Cristo Jesus. Não existe possibilidade de você acessar a posição como filho de Deus se não for através de Cristo Jesus. Eles estavam com medo, pois perceberam que sua capacidade é menor do que o problema que se levantou. Imagine, pescadores experientes estavam naquele barco. Não é assim? Nós sabemos que Jesus conheceu Pedro e alguns dos discípulos pescando. Pessoas de capacidade, pessoas de habilidade no mar estavam naquele barco. Ou seja, eles sabiam o que fazer com o barco, sabiam o que fazer no mar, eles sabiam o que fazer para chegar em terra firme. Mas quando aquelas ondas se levantaram contra eles, eles pensaram: a minha capacidade não é suficiente para resolver esse problema. E ficaram com medo. A sua capacidade natural é limitada. Nós precisamos entender que nós, como seres humanos, somos limitados. Não temos a capacidade, não temos força, não temos habilidade suficiente para fazer com que as coisas espirituais se manifestem na nossa vida. Não existe em nós a capacidade de produzirmos tais coisas. E é por isso que quando algo surge contra nós, nós nos vemos menor do que aquela situação e ficamos com medo, começamos a sofrer. Mas se nós concordarmos com a palavra de Deus a nosso respeito, nós temos acesso a algo que é ilimitado e abundantemente superior às coisas naturais que estão nos conduzindo. E aí nós podemos dormir. Se você confia em Deus, nada tira seu sono. Eles estavam com medo, pois perceberam que a sua capacidade é menor do que o problema que se levantou. Mas Jesus, por saber quem é, não via aquela tempestade grande, mas menor que um filho de Deus. Se você concordar com Deus de que você é um filho de Deus, tudo que vier contra você, você tem a certeza de que aquilo é menor do que você. Aquilo é menor do que você. Se Deus disse que você é filho, você deixa de ser limitado pelo natural e se torna ilimitado pela palavra espiritual. Se Deus disse que você é filho, você deixa de ser limitado pelo natural e se torna ilimitado pela palavra que é espiritual. Quando você concorda com essa verdade a seu respeito, você deixa de ser limitado e se torna uma pessoa ilimitada. Quando temos o controle da nossa vida, somos limitados. Quando concordamos com Deus, somos ilimitados. Quando estamos baseados em nossas próprias forças, temos a possibilidade de sofrer. Quando confiamos em Deus, todas as coisas que se levantarem são menores do que você. Vocês estão recebendo essa palavra? Olha como Paulo pensava sobre esse assunto. Normalmente as mensagens são assim, né? A gente explica, daí lê lá 5 versículos de Paulo, porque em 5 versículos ele mata qualquer charada, já viu? Ele explica rapidinho, era só ter lido o versículo, mas como a gente tinha meia hora para falar, então eu tive que enrolar vocês um pouco aqui. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse, me orgulhasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Uau, ele vai falar sobre o espinho na carne. Um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Só existe um momento em que nós caímos em nós mesmos e percebemos, nós somos fracos. Quando nós percebemos que a nossa capacidade não é suficiente para resolver um problema. Nós vamos e falamos, eu não consigo. E é nesse momento em que nós percebemos, eu sou fraco. Por isso, Paulo está nos ensinando, considere-se fraco desde o início. Porque quando você considerar-se fraco, o que se manifesta através de você é o poder de Cristo Jesus. É Ele quem repousa através de você. Fraqueza é reconhecer que não sou capaz sozinho. Necessidade, tribulação, angústia, inveja só acontecem quando confio em mim mesmo. Se você concorda com isso, diz amém. Por que Paulo se alegra dessas coisas então? Se essas coisas acontecem porque eu estou confiando em mim mesmo, por que Paulo se alegra nessas coisas? Gloriarei-me ainda mais alegremente. Nem sei o que significa tudo isso. Porque ele entendeu que essas coisas são sinais de que, opa, Paulo, você passou do limite. Você está confiando em você. Você está se exaltando. Você está se orgulhando. Você se acha capaz demais. Por isso essas coisas estão vindo contra você. E ele se alegra nisso porque ele percebe, quando eu começo a sofrer isso, é o momento de eu desistir de mim mesmo, me considerar fraco, para que Cristo possa se manifestar através de mim. Depois que Paulo entendeu o que Deus estava ensinando para ele, ele nunca mais pediu para o espinho sair da carne. Porque ele falava, eu tenho um espinho na carne, um sofrimento. Um mensageiro de Satanás que me atrapalha. Eu tenho esse problema comigo. E eu pedi para que Deus tirasse esse sofrimento de mim. Deus vai te livrar do sofrimento? Nós já respondemos isso aqui hoje. Não. Deus abençoou você. Uau. E Deus respondia, minha graça te basta. Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, me livra desse problema, me livra disso, me livra daquilo. A minha graça te basta. Senhor, eu estou sofrendo, você não vê, me livra disso, tira isso de mim, faz com que algo aconteça, minha graça te basta. Senhor, eu estou sofrendo, minha graça te basta, Paulo. É verdade, Senhor. A graça é deixar de confiar em mim e nas minhas obras e aceitar a obra de Jesus Cristo. Senhor, se eu abrir mão da confiança em mim mesmo, significa que Jesus pode se manifestar através de mim? É isso, Paulo. Senhor, esse espinho não existe mais. Pare de sofrer. Pare de sofrer. É por isso que eu me considero fraco, para que o poder dele se manifeste em mim. E aí sim eu posso dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Somente quando eu me considerar fraco, é que nós vamos poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Somente quando eu abrir mão da minha capacidade, abrir mão das minhas obras, abrir mão de mim mesmo, abrir mão de achar que eu sou capaz, somente quando eu abrir mão disso, é que eu vou poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Não é pelo nosso esforço, é pela graça de Deus. A graça de Deus nos basta, e a graça de Deus tem nome, e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. É por Ele, para Ele, através dEle, somente nele.
Ah, se nós entendermos isso, por gentileza, coloque-se em pé. Existe um texto, e agora eu vou mostrar para vocês que eu tenho feito a tarefa de casa, em Zacarias, capítulo 4. É o pastor da Bíblia, está lendo até Zacarias. Ninguém nunca leu isso, não sei nem onde fica. Zacarias 4:6 diz assim, vocês conseguem ler junto comigo? 1, 2, 3 e... Esta... Amém. Existe uma vida pelo Espírito para todos nós. Nós somos seres espirituais. Não por força, nem por violência. Não pelo que é externo, não pela minha capacidade, não pelas minhas habilidades, não por aquilo que eu sei, mas pelo Espírito. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom